Olá, gente, como estão todos? Espero que estejam todos bem, apesar de tudo. E, em primeiro lugar, agradecendo a todos os que me apoiam e me prestigiam. E hoje eu vou dar prosseguimento à série sobre aliens e demônios. Eu vou trazer para vocês relatos vívidos de pessoas que têm me procurado, têm sido procurado aí por muita gente que tem passado por experiências semelhantes. E eu vejo que algumas pessoas também nos comentários chegam a dizer que estão passando também por problemas que são todas semelhantes ao que nós vamos hoje ver aqui, que eu vou reconstituir, vou ler também os relatos. E o que me espanta é como tem gente passando por experiências tão parecidas, né? E todas elas precisando de orientação, precisando de ajuda. E eu acho que aqueles setores que no passado cuidavam desses assuntos, que hoje se imiscuíram, se imiscuíram e estão deixando ao Deus dará, né? Ao Deus dará todas essas pessoas que precisavam ser orientadas. Bom, na ausência, na negligência desses que deveriam estar prestando esses esclarecimentos, essas orientações, esses auxílios, então sobrou para mim. Sobrou para mim. É, claro que eu não tenho a mesma competência, não tenho, não me coloco como alguém que possa resolver esses essas perturbações aí, né? Acabar com essas perturbações, resolver. Mas o que eu posso fazer? Eu posso aqui tentar fornecer algumas explicações, fazer algumas correlações, ligar os pontos e apontar aí o que eu penso que as pessoas poderiam ou deveriam fazer. Talvez muitos de vocês, depois de ouvirem os relatos, vocês possam talvez fornecer da parte de vocês algo melhor, né? Então vocês fiquem à vontade aí nos comentários para expressar o que vocês sugeririam que essas pessoas poderiam fazer para cessar, né? Cessar muitos tormentos que elas estão passando. Se bem que acredito eu que algumas dessas pessoas já estejam melhores. Queira Deus que sim. Que talvez nem precisem é, de mais orientações. De minha parte, eu procurei passar algo, né? Procurei passar algo. Talvez, certamente, insuficiente. Vamos ver se aqui hoje, fazendo até essas correlações entre todos os casos, vamos ver se a gente consegue dar alguma luz, né? Vamos tentar. Mas eu prefiro partir aqui logo para a leitura dos casos e eu não vou para proteger as pessoas, para resguardá-las,
Eu não vou dizer o nome completo delas. Ainda até que algumas tenham até permitido que eu divulgasse o nome delas, sem problemas. Entretanto, eu prefiro resguardá-las. Vou dizer aqui só o primeiro nome e até de uma outra pessoa aqui não vou nem dizer o primeiro nome, né? Uma pessoa que quer o sigilo total e assim, às vezes, né, por, por, por algum, né, ou talvez algum conhecido, né, de repente identifique a pessoa e ela pode ficar constrangida, então eu prefiro, vou até trocar o nome dessa pessoa. Mas das outras eu vou falar o primeiro nome e eu vou trazer três experiências hoje, ok? Vou trazer três relatos que foram os relatos mais, mais pesados que eu recebi e, e mais ilustrativos do que muitas pessoas, certamente muitas pessoas estão passando, e em maior ou menor grau. Eu diria que em menor grau praticamente todas as pessoas, talvez todas as pessoas passem por isso, ainda que num grau muito baixo, ainda que apenas oniricamente. Mas eu acredito que a grande maioria, eu mesmo posso dizer por mim que eu já passei assim por muitas situações em que eu me senti também tanto quanto assediado por forças extra-humanas. E se eu conseguir não sucumbir a essas forças e rechaçá-las, mantê-las afastadas, foi por muita muita força espiritual. Tive que apelar para muita força espiritual. Então, bom, é melhor eu começar aqui a falar dos casos. O primeiro caso que eu vou abordar é um caso de um rapaz até de descendência, como eu, de descendência japonesa. Acredito que ele seja Sansei, né, da terceira geração. E ele é uma pessoa que. O nome dele é Jian. Vou chamar apenas o primeiro nome, certo? Jian. Ele esteve no Japão durante um tempo também trabalhando e conheceu lá a esposa dele. Uh, e essa esposa dele, cujo nome é Daniela, estava passando por muitas dessas situações. E o Jean, ele, uma pessoa cristã que procurou ajudar bastante a sua esposa e graças a ele, grande parte, ela melhorou bastante e se viu liberta aí de muito muito desses ataques que ela estava sofrendo. Ela se viu liberta de muito desses ataques. Então ela até diz assim: eu vou ler aqui da maneira como ela me enviou. Na verdade, olha, eles me enviaram um material gigantesco, até por isso os agradeço. Eles me mandaram um material gigantesco, mandaram todos os diários deles escaneados, é, assim, uma quantidade de relatos assim, imenso. E então deu para fazer assim, deu para ter uma boa ideia do que eles estão passando, né? Claro que não vai dar para ler tudo aqui, não vai dar para abordar tudo, então eu vou aqui me ater às principais situações pelas quais a Daniela passou, né? Então a Daniela, ela diz assim: eu me chamo Daniela,
Fui liberta em Cristo faz uns 3 anos. Sou massoterapeuta, tenho 2 filhos, um menino de 30 e uma menina de 20. Tenho 50 anos e casada pela segunda vez há 2 anos. Hoje cristã protestante e com uma visão livre para poder entender por todos os caminhos que Deus me permitiu passar. Cresci em uma família espiritualista, mãe e avós umbandistas, tia participando da Ordem Rosa Cruz, meu pai ateu e cada qual me falando do que acreditavam, me deixando livre para escolher meu caminho espiritual. Então, vocês veem aqui que aqui já está um coquetel Molotov, né, uma bomba relógio que acabou estourando aí na mão, acabou estourando nos colos da Daniela. Quer dizer, mãe e avós umbandistas, tia da Ordem Rosa Cruz, né? O pai ateu, certo? Então aí já está feita aí a salada mística, né? Salada mística esotérica e infelizmente aí é, infelizmente aí, né? Principalmente aí nesse quesito umbandista, tá aí os portais abertos para né? A entrada de entidades e espíritos uh, dos piores que possam haver. Ela continua aqui, mas como uma criança pode tomar tal escolha, dentre tudo que ouvia, decidi acreditar em Jesus e em Maria na época. Cresci tendo muito ataque espiritual, com fenômenos paranormais, barulhos, batidas, luzes apagando e acendendo, até sem estar ligado na tomada, maçaneta girando, às vezes me seguravam o corpo em algum lugar e não conseguia me mexer, visões de cobras, bichos, pessoas andando pela casa, me perseguindo, um terror desumano para uma criança. Para poder entender o que ocorria de fato comigo, ingressei aos 14 anos no Espiritismo de Allan Kardec, onde comecei meus estudos sobre esse assunto. A partir daí fui desenvolvendo a mediunidade e as coisas só foram piorando. Passei a ter o que eles dizem de uma mediunidade ostensiva, onde a pessoa desenvolve todas as áreas psíquicas e espirituais. Eu interagia com os espíritos na forma de vê-los, ouvi-los, incorporação com espíritos de todas as ordens, até os que incorporavam para fazer pinturas espirituais ou psicografia. Puxa vida. Fui passando de centro em centro espírita, sempre querendo saber do porquê eu tinha tudo isso. Eu desistia num certo tempo, abandonava tudo e depois, por algum motivo, retornava aos braços dessa filosofia de vida, pois é como falam, demoníaco. Numa dessas fases de não querer saber mais nada de espiritismo, estava eu em casa com minha filha pequena e senti uma presença diferente de tudo que já havia experimentado até então. Parecia que tinha alguém de carne e osso, alma vivente mesmo dentro da minha casa. Falo isso porque a presença de espíritos, como eu já sabia muito bem desde criança, era algo etéreo e não físico. Achei que era um ladrão que estava ali. Andava pela casa à procura de quem era e percebi um ser andando, mas logo sumia. Fiquei muito temerosa, pois vi que era algo muito diferente de tudo que já tinha vivenciado. Era real, físico, mas também sumia e não podia vê-lo e nem sentir como sentia os espíritos. Fiquei quieta, não contei para ninguém, até porque eu achava que desta vez havia enlouquecido de vez. Esse ser passou a volta e meia andar pela casa, da mesma maneira. Quando eu ia atrás dele, este sumia. Isso me dava muito medo, sem conseguir dormir há dias. Vi ele também, como que escondido atrás de um rack de TV que tinha no quarto. Eu já estava ao ponto de fingir o que estava ocorrendo comigo, dizendo para mim mesma que era loucura de minha cabeça. Mas a canseira estava ao ponto de exaustão por viver assim. Foi que numa noite resolvi encará-lo.
Percebi sua presença no quarto à noite e, com tamanha exaustão, enfrentei e olhei diretamente para ele no local onde percebi atrás do rack vazado da TV. Fiquei aterrorizada. Estava ali cara a cara com a tormenta de dias a fio, físico, real, nítido, um ser baixo, cinza, meio esverdeado, uma cor em meio a essas que conhecemos. Tinha os olhos grandes, amendoados, sem íris, todo preto, 2 buracos em vez de nariz, e a boca era apenas um quarto, sem lábios. Não vestia roupas, não tinha pelos, a pele parecia toda lisa, com mãos alongadas. Entrei em compulsão de choro e terror. Fechei os olhos e não conseguia falar de tanto medo, o pior terror que já tinha vivido. Ele ficou ali parado sem nenhuma reação ou expressão. Não demonstrava nenhuma emoção. Não tinha como saber o que queria. Chamei por Jesus pedindo ajuda e este desapareceu. Mas ocorreu uma coisa estranha logo após. Eu estava totalmente fragilizada, chorando, e de repente calou-se o choro. Minha postura corporal mudou de uma forma lastimável para uma impecável. A coluna ficou ereta, o medo se foi e minha boca passou a ser usada como um microfone. Era algo totalmente diferente de incorporação, onde sentia as emoções do espírito que me possuíam. Passei a dar comandos em palavras de coisas que nunca tinha ouvido falar, dizendo que fazia parte da Fraternidade Azul a partir daquele momento, selando chakras com o sinal da cruz em partes do meu corpo, coisas que também nem sabia o que era. Vi um ser que se disse ser o Arcanjo Miguel me protegendo, um homem alto, dotado de uma beleza fora do comum, e senti uma paz gigantesca. O diabo é realmente ardiloso, observa ela. Mais tarde fui procurar o que era aquilo que minha boca falou na internet. O que era aquilo que minha boca falou na internet. E vi que tudo existia de fato. Na época achei tranquilizante encontrar as respostas para o que estava ocorrendo comigo, porque achava que estava louca e que nada daquilo existia. Descobri que a Fraternidade Azul era o primeiro nome dado ao que se chama hoje a Fraternidade Branca, onde teriam seres de outros planetas dotados de um poder sobrenatural sobre nós humanos. Nunca mais vi esse ser. No entanto, após esse contato, as atividades espirituais foram aumentando, tendo viagens astrais constantes, sentindo esses outros seres dessa fraternidade branca falando comigo 24 horas. Era contato com lemurianos, com Shiva, com coisas inéditas para mim. Passei a ficar como em 2 lugares ao mesmo tempo, num além, vendo e vivendo lá e aqui ao mesmo tempo. E lá fui eu estudar viagem astral, onde me falaram o que eu tinha era bilocação. Cheguei até a ser monitora desse site, devido à tamanha facilidade de fazer essas viagens astrais. Voltei a trabalhar num centro espírita, onde faziam esse tipo de coisas com médiuns que tinham essa faculdade, diziam que era raro. Minha vida foi em mergulhar nesses assuntos, estudar, estudar e estudar. Me formei em parapsicologia, em hipnose, regressão, reiki, magnetismo, fascinação, dando aulas e, por fim, ao tarô. Bom, vocês vejam aí que ela se envolveu em praticamente todos esses assuntos esotéricos, desse caldeirão aí da nova era. Se envolveu em tudo isso daí, teve aí toda uma gama de, de experiências, né? Parapsíquicas, experiências espíritas, tipicamente espíritas, parapsicológicas e paranormais e por aí vai. Quando já separada do primeiro marido, em 2019, fui tirar uma foto antes de sair para um barzinho. Nem percebi na hora como havia ficado. No dia seguinte fui ver essas fotos e percebi algo estranho nos meus olhos. Dei um zoom e vi a modificação dos mesmos. Achei muita doideira tudo isso e fui eu pesquisar até encontrar um grupo de pessoas na internet em São Paulo que falavam dessas coisas de ufologia. Entrei no grupo de WhatsApp em 2020. Contei minha história para eles e esses ficaram eufóricos com meus relatos.
Fizeram muitas perguntas até meu tipo sanguíneo. Essas fotos passaram por, dizem eles, especialistas na área da ufologia. Me falaram que eu era da raça dos felídeos e não reptilianos, pelo meu sangue ser A positivo. Quando eu vim dessa raça extraterrestre, desse planeta para a Terra, comecei a ter visões dessas coisas. Uma delas era um balão que ficou o dia inteiro sobrevoando minha cabeça e no final da tarde desceu até o pescoço como que um capacete. Outro era uma visão de um chip colocado na minha coluna na parte cervical. Deixa eu só voltar aqui a essa foto que ela tirou e que ela viu uma modificação nos olhos. Ela me mandou essa foto e o que mostra essa foto? Os olhos dela como olhos de reptilianos, certo? E pelo que eu pude ver, não é simplesmente aquele efeito de reflexo, né? Às vezes, muitas pessoas, principalmente as pessoas que têm olhos claros, quando tiram às vezes uma foto contra a luz ou uma luz incidindo, né, diretamente no olho dela, é, ela faz um selfie assim, né, ou alguém tira uma foto, o olho dela aparece, né, bem fininho, parecendo um olho de gato reptiliano, mas por efeito da luz. Isso acontece bastante, então, mas não é o caso dessa foto. É, o olho dela realmente estava assim, estava idêntico a um olho reptiliano, certo? Bom, então ela falou que mandou essas fotos e outros especialistas, eu não sei quem, né? Nem sei se realmente são especialistas mesmo, aí eu não sei. É, essa, 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 essas, esse grupo aí teria visto a foto e achado que ela realmente aí seria ela mesmo seria um ser, né? Ela poderia ser aí um ser vindo aí de até mesmo né, de outro planeta, não propriamente de outro planeta, mas uma descendente, né, de uma pertencente a uma linhagem aí uma raça aí de felídeos, certo? Isso é o que disseram, certo? Bom, vamos continuar aqui com o que ela me falou. É muita experiência aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, certo. Então disseram que ela veio dessa raça aí de felídeos. Ela disse que começou a ter visões, né, e tal. Tudo relatava no grupo e eles tinham respostas para tudo. Davam links de sites, mostravam o que estava acontecendo comigo para eu ver para eu ver como são as coisas. Queriam que eu fosse para São Paulo fazer vigília e me conhecer. Eles têm página no YouTube, chama Grupo Devalaia. Eu não conheço aí, muitos de vocês devem conhecer. Acabou que, graças ao bom Deus, essa história toda foi perdendo sentido para mim. Ok. Então vocês veem aí, e existem muitos grupos por aí. Muitos grupos por aí. Agora eu digo para vocês, gente, eu não conheço um grupo que eu possa dizer para vocês que seja um grupo de confiança, é, sabe, que não esteja envolvida, né, um grupo de pessoas que não estejam envolvidos em esoterismo, em espiritismo, em práticas aiwicas, nova era em geral, sei lá mais o que. Eu não recomendo, sinceramente, às vezes as pessoas até perguntam para mim também isso. Claudio, você recomenda aí alguém? Grupo ali não conheço ninguém. Sinceramente, não, não confio em nenhum desses grupos. Eu confio em pesquisadores sérios de ufologia, que hoje são muito poucos, né? Muito poucos. Então, às vezes as pessoas querem, por exemplo, submeter uma hipnose regressiva. Isso é algo muito sério. Hipnose não se faz assim de qualquer jeito. Tem que ser uma pessoa gabaritada, uma pessoa licenciada, né? Uma pessoa que não vai influenciar na hora que ela vai fazer uma hipnose, ela não vai
induzir a pessoa a ter experiências induzidas, implantar falsas memórias, etc. Né? Eu conheci apenas um hipnólogo sério, que era o Mário Rangel, certo? Que faleceu há alguns meses. Uh, eu conheci ele lá na Apex, numa das reuniões que a gente frequentava, né? Eu e o Pablo frequentávamos, fomos várias vezes nessas reuniões da Associação de Pesquisas Exológicas do Max Berezovsky, no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. E lá tivemos assim imensa honra, imenso privilégio de ter conhecido muita gente boa lá, o próprio Max Berezovsky. Eu acho que eram assim os estertores da Apex ali, né? Pessoal já bastante, já com a idade bem provecta e assim eram praticamente assim as reuniões já as suas últimas reuniões, né? Então a gente não deixou de, isso aí nos anos 90, né? Segunda metade dos anos 90, nós fomos lá e tivemos assim a grande honra de ter conhecido o Max, conhecido o Mário Rangel, o Rubem Junqueira Vilela, Peter Tazzi e muita gente lá da Apex. E, e nós vimos como é que o Mário Rangel, vimos lá uma hipnose do Mário Rangel, né? E se bem que eu faço aquela ressalva, o Mário Rangel não era um psicólogo, também ele não tinha uma, 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 uma licença profissional para fazer hipnose, mas o Mário Rangel era um sujeito aí com uma bagagem gigantesca, 50 anos de ufologia nas costas e, e pudemos ver que ele tratava o assunto com muita seriedade e muita parcimônia, certo? Se bem que também faço uma outra ressalva. Eu vi a hipnose dele e achei que, assim, ele, claro, né, como ufólogo, ele procurava tentar extrair uma experiência, sempre levando a puxando um pouco a brasa para a sardinha, né? Ou a sardinha para sua brasa. Quer dizer, buscando extrair uma experiência extra, né, que fosse uma abdução, tivesse um extraterrestre envolvido, né? Mas como eu falei, veja, gente, para mim o Mário Rangel era o sujeito mais sério nessa área e eu tenho umas certas ressalvas, mas era a única pessoa séria que eu podia indicar. Então você imagina o resto, né? Você imagina o que anda por aí, muita gente fazendo isso de forma diletante, irresponsável. Então estou citando aqui um exemplo de hipnose. Quanto mais em outros quesitos, né? Pessoas aí que se arvoram de serem capazes por exemplo, né, como esses grupos aí, até dizer para a pessoa qual é a origem, né, do planeta de onde ela podia ter visto. Isso aí é uma completa, desculpem, gente, mas para mim isso é uma completa leviandade, né? Isso aí é é, ninguém tem o know-how para isso, certo? Ninguém tem. E então isso aí é para mim é pura engrupção, para não dizer algo pior. É, mas só para falar mais um pouco do Rangel, o Rangel ele numa hipnose que eu vi, né, embora ele tivesse esse pendor por ser ufólogo, eu não vi ele tentando induzir o sujeito, né? Até era um cara que estava hipnotizando, era um ex-piloto de avião, que ele desconfiava, ele tinha visto vários OVNIs na sua carreira de piloto, como todo piloto, né? Acho que não tem nenhum piloto de avião aí que nunca tenha visto um OVNI. E ele viu vários OVNIs, se interessou por ufologia e
ele estava achando que podia ter passado por alguma experiência. Aí nessa hipnose aí que nós acompanhamos, não se extraiu nada em relação a isso, né? Acho que esse piloto ele tava um pouco temeroso, né? Até porque nós estávamos na época dos anos 90, que foi assim o auge, né? Estava assim no auge das abduções. Talvez ele até um pouco influenciado por isso, ele estava assim encucado, achando que poderia ter sido abduzido, algo assim, mas na hipnose não se extraiu nada que pudesse consubstanciar isso. E o Mário Rangel, ele até explicou para esse piloto, né? Falou, olha, pelo que a gente viu aqui, não, né? Você não foi abduzido e tal. Imagina se fosse uma outra pessoa, né? Muitas que andam por aí e que apenas para forçar uma situação, né? Acabasse induzindo o sujeito a, a inculcar aí uma falsa memória, né? Então, isso aí não é brincadeira, a gente não se brinca com isso. Bom, continuando aqui, então ela fala assim: até eu conhecer, quer dizer, tudo isso aí foi perdendo sentido para mim porque ela conheceu o seu atual marido, que é justamente o Jean, né? Que já era cristão quando me conheceu e foi com amor e mansidão falando das maravilhas do nosso Deus. E um dia o Espírito Santo abriu meus olhos para todo o engano que vivia quando larguei tudo para trás, modifiquei meu trabalho e toda a minha vida. Mas hoje, com o propósito de levar tudo isso que Deus permitiu eu passar para ajudar as pessoas a saírem dessa escuridão, dessas armadilhas demoníacas. O contato direto com o ser ocorreu em Curitiba no dia 18 de julho de 2007. Tenho todo o relato em detalhes em um diário que escrevi no ano 2007, como o demônio foi me levando para o ocultismo e a bruxaria. Ela me mandou todo esse diário aí. Durante essa experiência, num certo dia fiquei com enjoo de carne. Achei que era só momentâneo e iria passar, porém desde então fiquei sem comer carne por alguns anos, retornando a comer em 2022. Também tive uma alteração no âmbito sexual, tendo desejo sexual constantemente, e mesmo depois de ter relação sexual nunca ficava satisfeito. Era uma compulsão sem explicação para mim na época. Sofri muito nesta área também, querendo que aquilo acabasse de vez. Tentei até ficar me batendo cada vez que sentia o desejo, o que ocasionou um sentimento de, para ter prazer, teria que sentir dor. Vocês vão ver depois no outro relato, né? E eu já vou aqui deixar bem claro que os 3 relatos, as pessoas não se conhecem, né? Todas moram distantes uma da outra, ninguém tem nem ideia do relato uma da outra. Eu não passei o relato de uma ou outra para as outras, certo? Não passei nada. Então é assim, são relatos totalmente isolados e que vocês vão ver como batem, né? De uma outra pessoa, ela também sofrendo esses assédios, esses ataques espirituais, ela também teve essas questões sexuais aí que vocês vão saber daqui a pouco. Então ela diz aqui, observação, quando peguei meu diário novamente para reler e contar isso aqui para você, me deu uma forte tontura, pois hoje eu sei onde o demônio quis me levar e de onde Jesus, por seu grande amor, me livrou. Como Jesus é maravilhoso. As pessoas que leem isso sem ter passado, vivenciado, podem até ficarem assustadas e talvez até incrédulas, mas eu, assim como muitos que passam por esse terror, sabem como somos emaranhados pelo laço do diabo sem perceber nada. E se não for Jesus para entrar com sua misericórdia e abrir os olhos, pegar pela mão e trazer a verdade que liberta, seria uma vida dedicada ao altar do anticristo. E que todo esse percalço por onde andei possa ajudar mais pessoas a saírem deste enredo de mentiras e armadilha para a morte. Não quero ser dogmático e dizer que Satanás é a fonte do fenômeno dos OVNIs. Não sei o que são. Eles podem ser uma nave militar secreta, alguma nave espiã por controle remoto ou bola de luz, ou alguma coisa que ainda não pensamos. Mas, sem dúvida, existe uma montanha de evidências que mostram que Satanás e seus demônios ajudantes são os principais suspeitos. Temos um grande número de inteligências extraterrestres que estão operando agora na Terra. Elas têm a vantagem de poderem trabalhar invisivelmente, escondidas de todos nós e, embora Deus os expulsou do céu para o nosso planeta, ainda tem a mente brilhante dos anjos,
sabem mais sobre tecnologia do que os homens jamais sonharam e têm poder sobrenatural dentro dos limites que Deus estabeleceu. Jesus disse que no final dos tempos... Olha, quem está dizendo isso aqui, ó, deixa eu só esclarecer. Quem está dizendo essa parte, a partir daqui que eu estava lendo, não quero ser dogmático e dizer que Satanás é o Jean, tá? Até então era a Daniela. E aqui, a partir daqui é o Jean, que isso aqui foi o e-mail que ele me mandou. Jesus disse que no final dos tempos o planeta ficaria repleto de falsos profetas e falsos milagres. Ele disse em Mateus 24:24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por isso os milagres têm funcionado. E agora o livro de Apocalipse, no versículo 14, diz: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, e como fazem? Em Apocalipse 13, 13 e 14 lemos: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Você já ouviu isso antes? Observe como essas palavras falam ao nosso coração. Fala de um agente de Satanás. Note que não diz sinais que tenta fazer ou sinais que finge fazer. Diz sinais que lhe foi permitido que fizesse, e esses milagres têm o propósito de enganar aqueles que habitam a terra. É bom podermos esclarecer bem essas coisas antes de prosseguirmos. O anjo caído com seu exército de demônios está bem equipado para arquitetar um fenômeno com o que estou dizendo. Quer os discos voadores existam ou não, milhões de pessoas estão envolvidas com eles e estão sendo atingidas. Elas estão fazendo deles uma religião, e quer Satanás esteja originando o fenômeno ou não, ele certamente está explorando a situação ao máximo. Muitas tentativas têm sido feitas para explicar as visões de discos, atribuindo-as a causas naturais. Há anos eles culpam a lua, a temperatura, luzes, pássaros migratórios, nuvens, miragens, estrelas, gás do pântano, bolas de relâmpagos. Essa eu já vi. Mas existem padrões nas visões que logo descartam tais explicações e indicam que algum tipo de inteligência está por trás dos OVNIs. Em vários casos, os discos voadores são avistados em áreas isoladas e tarde da noite, sugerindo que preferem manter sua atividade em segredo e geralmente são vistos nas noites, coisa que a Bíblia fala que ele se manifesta nas trevas. Alguma inteligência deve estar envolvida e não é preciso muita coisa para ver que o fenômeno não é natural, mas sobrenatural. Esses fenômenos são realmente surreais. Afinal, desde o encontro no Jardim do Éden, essa tem sido a área de ataque preferida e mais bem-sucedida do inimigo. Ignorar é o mesmo que dizer a Satanás: olha, você fica aí dentro dos limites do surreal e não o incomodaremos. Isso dá a Satanás e seus demônios alguma vantagem. Já ouviu falar em poltergeist, fantasmas barulhentos? Sabia que quase sempre, quando há uma onda de OVNIs sendo avistada, há também uma onda de atividades de poltergeist? Coisas estranhas acontecem às pessoas que veem essas coisas bizarras no céu. Suas vidas tornam-se uma série de experiências bizarras. Seus telefones e televisão ficam descontrolados. Rádios tocam sem serem ligados. Fortes dores de cabeça, náuseas e perda de apetite são comuns. Elas são atormentadas por pesadelos e veem aparições assustadoras. Poltergeists invadem seus lares. Elas recebem estranhos visitantes, estranhos telefonemas. Misteriosos carros pretos podem aparecer, homens de preto, e desaparecer repentinamente. E quanto mais assustadas elas se tornam, mais aumentam as manifestações. Logo após o primeiro contato, a pessoa pode começar a ficar doente, paranoia, esquizofrenia e até suicídio tem ocorrido. Mas isso não quer dizer que a pessoa que vê um OVNI é louca. Mas, se o envolvimento não for interrompido, ele ou ela pode ser levado à loucura pelo fenômeno, como hoje vimos no YouTube vários ufólogos jurando pela própria vida o fenômeno. E como Deus não existisse, e se existe, ele já está sendo injusto por não ter deixado escrito nas Sagradas Escrituras a existência deles. Você sabia que os sintomas experimentados pelos que contatam OVNIs são os mesmos das possessões do demônio? Mexer com OVNIs pode ser extremamente perigoso, até pesquisadores sérios correm grandes riscos. Os demônios são reais e traiçoeiros. Estamos lidando com inteligências que são capazes de alterar a percepção e produzir estados paranormais de consciência.
Elas são capazes de alterar o senso de realidade de quem vê. Poderosas imagens são projetadas na mente com o propósito de alterar as crenças do indivíduo, fazendo dele um instrumento do sistema do engano. Isso talvez explique os relatos dos que são raptados e levados a bordo de um OVNI. Lembrando-se sempre a batalha contra o inimigo vai ser na mente. Parece que a hipnose pode detonar o relato de uma experiência de rápido em quase qualquer pessoa. Isto é, qualquer pessoa desinformada e imprudente o bastante para submeter a mente a outra pessoa. Não estamos falando apenas em hipnose, que é coisa do inimigo também, mas em implante de pensamento de seitas malignas. A pessoa se lembra do que a entidade que controla sua mente quer que ela se lembre. É provável que esses contatados jamais estiveram a bordo de um disco voador. Lembre-se que essas entidades são capazes de manipular a mente e induzir a um estado de transe, incorporação inconsciente. Se você pudesse encontrar um abduzido no momento de sua experiência de rapto, você iria vê-lo em pé, rígido em algum lugar ou dormindo. Ele não foi a parte alguma. O que aconteceu com ele aconteceu somente em sua mente, foi implantado ali. Vê quão perigoso pode ser qualquer envolvimento com discos voadores? Vamos refletir sobre a experiência de rapto. Você pode dizer: se nunca aconteceu, como pode ser perigosa? Mas nada é mais perigoso do que o que aconteceu na mente. A pessoa pensa que ocorreu o rápido e toda a sua vida pode mudar por essa distorção da realidade. E é claro, essa é a única finalidade do fenômeno. O verdadeiro objetivo é alterar a crença e o comportamento, e fazer do raptado um instrumento do sistema enganador que é Satanás e seus demônios. Bem, as naves estão realmente no céu. Elas estão quando os demônios querem que estejam. Os OVNIs vão para onde e quando eles quiserem. Eles seguem alegremente seu caminho, nos deslumbrando com seu comportamento inconsistente, nos espantando com suas manobras ilusórias, nos levando à loucura com suas manobras impensáveis, coisa que para qualquer ser vivo é impossível viajar à velocidade da luz. Talvez estejamos prontos agora para a pergunta: os OVNIs existem afinal? Evidentemente não são como um livro, uma casa ou um avião, mas o fenômeno certamente existe. Essas manifestações são feitas por alguns momentos de uso ou talvez algumas horas, provavelmente para tentar provar que são reais ou apenas para confundir. E, em outras palavras, são materializações como as que são vistas no Espiritismo, onde frequentemente ocorre o mesmo com as mesas girantes, Ouija, brincadeira do copo, etc. E os disconautas desmaterializam a nave. Os paralelos entre o espiritismo e os fenômenos dos OVNIs, entre a atividade demoníaca e a atividade dos OVNIs, são assustadores. Médios entram em transe, espíritos atravessam portas fechadas, entidades de OVNIs parecem voar para dentro de suas naves, andar ou flutuar em sentido lateral ou literal. Em todos os campos, os seres humanos e objetos não humanos são transportados sem meios visíveis. OVNIs e entidades demoníacas conseguem assumir a forma dos seres humanos e frequentemente o fazem. Os devotos do Espiritismo recebem mensagens supostamente de parentes falecidos. Os seguidores dos OVNIs recebem telefonemas de seres do espaço e mensagens que são mentalmente detectadas, e veem monstros e aparições. O hipnotismo alcança livremente essas áreas. As farsas são comuns. Os demônios são grandes mentirosos. Assim como entidades dos OVNIs, os médios são possuídos, controlados e manipulados. Eles se tornam não apenas repórteres, mas microfones. Existe alguma dúvida de que poderes que operam nos salões escuros podem estar também pilotando suas naves cósmicas? A pessoa que se torna envolvida com OVNIs corre grande perigo, mas a pessoa que nega a existência do fenômeno pode estar em perigo ainda maior por estar despreparada para o encontro pessoal que pode muito bem estar reservado para ela. Negar a realidade do mundo invisível é ser engolido por ela. O que essas entidades enganosas querem? Qual é o propósito de toda essa propaganda? Ao que tudo isso conduz? Com certeza é algo bem maior do que você pensa. O que estamos testemunhando não é a guerra nuclear. Esse exército de enganadores não está se preparando para matar uma mosca. Eles têm uma verdadeira estratégia em mente. Satanás e seus demônios adorariam mais que tudo nos destruir agora mesmo. Mas sem a permissão de Deus para pulverizar a raça humana, eles se contentarão em transformar em bonecos os desinformados e os que negam a palavra de Deus.
Esteja certo que Satanás não ama nem mesmo os seus aliados. Ele fará de tudo com eles por um pouco, mentirá, alimentará multidões com suas misérias, dará risadas dos seus problemas e os lançará junto com ele para o lago de fogo. Lembre-se, somos importantes para Jesus, ele só nos deseja o bem. Para isso, temos que estar ligado com ele e seu Espírito Santo, que nos revelaria e nos ensinaria todas as coisas. Para ele temos um valor infinito. O valor de uma alma jamais pode ser calculado, a não ser que o vejamos na luta pela redenção da humanidade. Vê-lo caminhando firmemente com seus olhos no Calvário, jamais olhando para o lado, jamais dando meia volta, porque você estava perdido e o único modo de salvá-lo seria morrer em seu lugar. Vê-lo num combate face a face com o inimigo, conquistando para você a vitória que jamais seria sua sem ele. Vê-lo no Getsemane, chegando ao limite máximo de sua resistência, vertendo suor de sangue por ser tão tentado que ele teria morrido ali mesmo, no jardim, se não tivesse sido enviado um anjo para sustentá-lo. Vê-lo atravessar aquela terrível provação enquanto seus amigos mais próximos dormiam. Não ouvimos nenhuma outra oração naquele dia, exceto a dele. Por que ele não desceu da cruz e chamou uma legião de anjos para tirá-lo daquele pesadelo cruel da crucificação? Porque não desistiu quando parecia que ninguém queria mesmo ser salvo. Ele sabia que em algum lugar alguns aceitariam o sacrifício, e ele estava pronto a morrer se apenas um pudesse ser salvo desse planeta condenado. Quem quer que seja você, onde quer que esteja, o que quer que tenha feito, por maior que possa ser a sua culpa, ele quer perdoá-lo. Ele quer ser o seu salvador, quer ser o seu amigo. Seu relacionamento com ele pode ser tão íntimo, tão real, tão duradouro como se você fosse o único no mundo a precisar do seu amor e cuidado. Para Jesus, você jamais será um boneco. Para ele, você será sempre um tesouro precioso. Ele jamais se cansará de você nem o jogará fora. Ele será seu amigo para sempre se você desejar. Por isso, creia que ele não só morreu por mim e por você, ele quer mostrar realmente as coisas preciosas e maravilhosas que ele já nos reservou. De seu amigo em Cristo Jesus, Jean. Jean. Então, essa aqui eu preferi ler todo o relato dele, né, para não escamotear suas crenças também. Então, o Jean, ele é evangélico, né, protestante. Eu não sou evangélico, mas sou cristão e me alinho aí com muito do que ele falou, concordo inteiramente com muito aí. Ele falou, ele é uma pessoa que vocês notaram, uma pessoa que ele captou muito bem muitas leituras boas que ele fez e uma pessoa é, que também está aí imbuído de muita fé, muita devoção sincera. Sei que muita gente vai torcer o nariz, né? Tá ouvindo isso. Muita gente da ufologia principalmente vai torcer o nariz porque acha que isso tudo é bobagem, né? Tudo é besteira, é, é, tudo isso aqui é puro panegírico, pura, pura pregação, né? Fanática e etc. Né? Mas o fato é que ele ajudou bastante a esposa dele, né? A Daniela hoje está bem melhor, não está mais, não sei. Claro que esse tipo de assédio, né, muitas vezes continua aí pela vida toda, né? Muitas pessoas assim, elas continuam sendo assediadas, mas me parece que já diminuiu ou praticamente cessou, né? Grande parte daqueles ataques que ela sofria, das obsessões, das visões, dos fenômenos que a deixavam bastante perturbada. E veja, gente, só da pessoa abandonar essas práticas, largar essas práticas, né, sair desses meios, ela já praticamente, né, ela já começa a se limpar, certo? Então, para vocês não dizerem que eu estou sendo parcial, né, eu vou falar, estou aqui lendo apenas o relato dele, certo? E eu vou dizer aqui o que um padre exorcista com quem eu conversei, né? Eu já relatei isso várias vezes, mas eu acho que não há problema em relatar novamente. Eu estive uma vez numa sessão de exorcismo
numa igreja, na igreja São Gonçalo. Eu vou até falar, foi há muitos anos atrás. Estive na igreja São Gonçalo, que é uma igreja que fica, uma igreja pequena, né? Da paróquia São Gonçalo, que fica atrás da Catedral da Sé. Então, ela fica ali meio escondida, né? Pouca gente percebe essa igreja por ser pequena e está atrás da catedral, bem atrás. Você atravessa a rua ali na João Mendes, perto da João Mendes, né? Você tem essa igreja e nessa igreja havia ali, né, sessões de exorcismo feitas à revelia, claro, da Igreja Católica, ainda mais aí da paróquia que, que, que cuida também da Catedral da Sé, né? Você sabe a índole dos padres aí os padres da Catedral da Sé, né? E então nessa paróquia São Gonçalo havia um padre e esse padre era até um padre, ele era japonês, olha que incrível, né? É, um padre japonês, ele era um padre japonês, tinha 90 anos de idade já quando eu encontrei ele, mas ele fazia esses exorcismos há muitas décadas. E assim, a gente não sabe, né, como é que ele nunca tinha sido punido, né? Assim, sinceramente, gente, eu também não sei explicar isso, porque para você fazer exorcismos, você precisa ter a autorização do bispo, né? Do bispo, do cardeal, você precisa ter da cúpula, você precisa ter autorização, acho que do bispo pelo menos, né? Do bispo local para você poder fazer essas práticas de exorcismo. Essas práticas de exorcismo aí dentro dos cânones da igreja, não se pode fazer exorcismo a torto direito, né? Não se, cada pessoa que vai ser exorcizada, ela vai passar por uma triagem, aí vão estudar todo o caso da pessoa para ver se a pessoa realmente tenha de ser exorcizada. Então é algo bastante burocrático e, e acaba assim, né? Muitas vezes as pessoas estão precisando urgentemente, né, de um exorcismo e até ela conseguir uma autorização e tudo mais, a pessoa já foi para as cucuias e o padre, esse padre japonês que ele já faleceu, por isso que eu estou falando dele, senão eu não ia falar, né? Ele faleceu e quando eu conheci ele já estava com seus 90 e poucos anos de idade, né? Tava, tava assim, ele com 90 e poucos anos ele já estava bastante debilitado também, estava bastante claro, né, com 90 e poucos anos. E, e eu fui, né, numa das sessões de exorcismo desse padre. E ele fazia sessões depois da missa das 10 da manhã, acho que isso numa quarta-feira, se não me engano, toda quarta-feira. Então as pessoas iam lá assistir uma missa, né, das 10. Aí quando era às 11 horas a missa terminava e muita gente ia embora e outras pessoas iam para o fundo profundo dessa igreja, né? Num salão enorme que tinha no fundo. E eu fui, né? Eu fui nesse dia, fui até lá, presenciei a sessão e não vou me alongar aqui, né? Eu iria me alongar muito. Eu vi cenas assim que me deixaram extremamente impressionados, porque foi uma sessão de exorcismo. Eu nunca tinha visto uma sessão de exorcismo, um exorcismo mesmo, né? Não estou me referindo a esses exorcismos que fazem nas igrejas evangélicas, né? Aquele teatro todo, não me refiro a isso. Também não vou dizer aqui que não aconteçam exorcismos verdadeiros em igrejas evangélicas, acontece também, né? Acontece também. Tem muitos pastores que fazem um exorcismo e funciona, certo? Não vou dizer que não. Mas a gente sabe que a grande maioria é teatro, né? Teatro, muito. Tem muito também como se faz aquilo de maneira assim muito concomitante e aquilo se torna algo banalizado, né? Assim, praticamente toda, né, toda reunião lá,
toda reunião acontece em sessões, né? Alguma sessão de exorcismo, né? Então fica algo muito, muito banalizado. E acontece assim, muita gente que vai nessas reuniões, nessas sessões, elas, na verdade, são pessoas às vezes histéricas, esquizofrênicas, que tem isso também, né? Tem muito disso, são pessoas, principalmente histerismo, né? Histerismo, isso acomete muita gente. Isso aí, dentro da psicologia, é muito, muito bem definido, muito bem. Tudo isso é muito bem conhecido, essas psicopatologias, né? Então tem tudo isso daí, certo? Mas o que eu vi foi uma sessão de exorcismo real, autêntica, e eu vi ali algumas pessoas manifestando como eu nunca vi antes, certo? Como eu nunca vi antes. Então eu vi uma mulher até que com a qual eu conversei, não podia deixar de conversar depois do que eu vi, uma mulher que ela manifestou um demônio de maneira muito furiosa e ela, num certo momento, ela caiu no chão, dura no chão e assim, uma cena impressionante, gente. A pena que eu não filmei, né? Era proibido filmar, fotografar, ninguém registrou nada. Você vê como é que são as coisas. Eu acho que tudo que é de mais impressionante, né? Nunca se filma, nunca se fotografa. Fotografar também acho que não adianta muito, teria que filmar, né, aquilo lá, porque o que eu vi foi o seguinte, gente, eu vi a mulher, ela, num certo momento, ela começou a rolar pelo chão como se fosse uma tora, começou a rolar pelo chão, e no que ela foi rolando, ela acabou batendo em umas cadeiras que haviam no fundo, umas cadeiras que estavam empilhadas, ela bateu com uma força enorme nessas cadeiras, as cadeiras todas foram para o chão, e antes dela bater nas cadeiras, o corpo dela deu um giro sobre o próprio eixo, no ar. Gente, vocês imaginam o que é isso? Então, isso aí não tem como explicar de forma nenhuma. Assim, não tem como explicar. Nem se a mulher fosse uma atleta olímpica, ela conseguiria fazer isso. Certo? Assim, algo. Só uma força sobrenatural. Uma força sobrenatural, ela teria condições de fazer aquilo. Todo mundo viu aquilo ali simplesmente boquiaberto. Né? Você vê algo assim, né? Qualquer pessoa que visse algo assim, certamente veria que existe algo sobrenatural por aí. Certo? Então, isso foi espantoso que eu vi. Né? Aí eu conversei com essa mulher depois e o que, que ela me disse? Ela me disse que ela ficou assim, ela já estava muito, muito tempo assim. Ela ia lá toda quarta-feira praticamente e ela passava por isso. E estava assim, era um demônio muito, muito resistente e que seriam necessários ainda muitas sessões de exorcismo até para tirar aquilo dela. E por que, que ela ficou tão infestada, como ela mesma me explicou e admitiu, né? Se bem que eu perguntei para ela também se ela se lembrava do que tinha acontecido ali. Ela falou que não se lembrava de nada. Né? Simplesmente que ela apagava e, né, ela não se lembrava do que tinha acontecido. Então ela não se lembrava de ter rolado no chão. Né? E o que é incrível, né? Ela bateu com uma força enorme nessas cadeiras. Ela está totalmente machucada. Né? Com dores. Ela não estava sentindo nada, gente. Sabe, era como se o corpo dela fosse de pedra. Ela não aconteceu nada com ela. Aí ela me explicou, ela falou que ela se envolveu com o quê? Adivinhe, para ela estar nessa situação, adivinhe. Ela frequentou Umbanda durante muito tempo e era macumbeira. Né? Então ela mesma admite que ela acabou se infestando, é, sofreu uma infestação de espíritos, muitos espíritos pesados. Né? Então, como eu estou falando para vocês, gente, sei que muitos de vocês vão rechaçar isso que eu estou falando, vão atribuir tudo isso a imaginário, né? Tentar explicar isso sociologicamente, psicologicamente. Né? Eu estou apenas, gente, estou aqui reproduzindo essas experiências, certo? O que o padre me explicou, o que eu vi, né? Claro que isso comporta aí, né? Se você for analisar isso do ponto de vista antropológico, né? Como eu falei aqui, sociológico, tudo isso daí sobre várias óticas, né? Certamente muitos aí vão encontrar outras explicações, né? Céticos aí vão encontrar muitas explicações alternativas, teorias da coincidência, mil, né? Tem você pode explicar isso de todas as formas. Agora, o que eu vi uma mulher girar no ar,
né? É uma cena que não me sai da cabeça, todo mundo viu isso. Mulher girar no ar, né? Desafiando a própria lei da gravidade, tudo que vocês podem imaginar, né? Mas nenhuma atleta olímpica conseguiria fazer o que ela fez, ok? Uh, bom, então é isso aí, gente. Eu vou prosseguir aqui com os outros relatos, né? Então, o nosso amigo Jean, certo? Ele ajudou bastante a esposa aí, certo? Ajudou bastante, mais uma vez, atestando o quê? Né? Você vê que ela relatou aqui. Quando nem mesmo ela sendo cristã ainda, ela ainda envolvida com espiritismo, com banda, com toda essa tralha da nova era, certo momento, quando ela viu aquela criatura, que era uma criatura de que compleição? Idêntica a essas criaturas que praticam abduções, né? Qualquer um diria que era um extraterrestre, que é um alienígena, né? Agora lembrando, essas criaturas, como disse aqui o próprio Jean, né? O Jean é, um, é uma pessoa muito inteligente, né? Você vê que ele leu bastante também e ele sabe muito bem que esses seres podem assumir qualquer forma, né? São seres miméticos, metamorfos, shape-shifting, qualquer nome que vocês queiram dar, certo? Quer dizer, o demônio ele pode, na verdade, esses espíritos podem assumir qualquer forma que eles queiram. Eles não precisam necessariamente também se apresentar como criaturas horripilantes, feias, horríveis, né? Tem relatos de demônios que apareceram na forma de homens belíssimos, né? Eu mesmo entrevistei uma mulher durante a onda de Assis, né? Que eu escrevi muito sobre isso, em artigos sobre a onda de Assis. Eu entrevistei uma mulher lá, Maria Aparecida Pugliese, e me fez um relato também assim impressionante, né? Ela que tinha visto um OVNI durante a onda de Assis no começo de uma onda que aconteceu no começo de 1995, no Oeste Paulista. E a Maria Pugliese era uma pessoa, ela presenciou também como quase toda a cidade viu um OVNI, né? Viu OVNIs durante essa onda e teve um dia particular lá em que quase toda a cidade viu um OVNI. Ela também viu, mas a Maria Pugliese ela já tinha um passado, né? Já tinha uma história pregressa de muitos fenômenos paranormais, ela já tinha visto também já antes. Para ela aquilo não era uma novidade. Aí eu fui entrevistá-la, não esperava que ela me relatar nada disso, ela me relatou ali né, uma imensidão de fenômenos e ela ela até tinha sido abduzida também. Os seres tinham feito uma biópsia na perna dela, né? Só que é assim também, olha que curioso, gente. Ela também atribuía, ela achava que ela não sabia nada do fenômeno UFO, nada, praticamente nada de ufologia, nada. E ela achava que era o demônio. E aí quando eu mostrei para ela uma foto, peguei uma revista UFO que eu tava lá, e lá tinha um desenho de um ser tipo alfa, né? O ser aí, como é visto aqui pela Daniela. Vi um retrato falado do ser tipo alfa, eu mostrei para a Maria Pugliese, ela falou, não, é esse ser mesmo aqui que eu vi, que me assediou e que me abduziu e tal. Era esse ser mesmo. Entende? Só que ela achava que era o demônio. E ela tinha visto o demônio também uma outra vez, só que ela me falou que o demônio nessa outra vez apareceu na forma de um homem belíssimo. Olhem, vejam vocês. Olha que curioso também, nessas aparições ela sentiu o cheiro de enxofre, né? Tudo isso. E como batem os relatos, não? Mas como eu estava falando aqui, esses seres podem aparecer na forma que eles quiserem. E por que eles aparecem na forma de um alienígena, né? Um alienígena. É, olhos grandes, cabeça grande, aquele tipo ser que o Aleister Crowley também relatou, né? Aliás, o Crowley foi um dos primeiros a relatar um ser não propriamente extraterrestre, né? Que ele não é um ser de outra dimensão, né? Uma aparição de outra dimensão. Ele relatou esse ser, né, como tendo uma aparência, é, exatamente a aparência dos seres tipo alfa que iriam ser relatados, né, a partir aí dos anos 60,
né, quando os seres-alvo começam a ser relatados aí. É, claro, antes também eram, né, mas estou falando assim com mais intensidade. Né? E, quer dizer, o Adler Cloud se antecipou em décadas a esse, ao que se tornaria típico da ufologia. Quer dizer, são seres que aparecem, né, em sessões também espíritas, certo? Agora, esses seres aparecem mais nessa forma, talvez mesmo para serem confundidos com os seres extraterrestres, se passarem por extraterrestres. Muita gente acreditar que eles são extraterrestres, para quê? Para poder enganar mais facilmente as pessoas. Né? Então, a partir dos anos 40, 50, com a era espacial, né? Com toda a noção de ficção científica, dos filmes, etc., é, é muito mais conveniente para eles aparecerem dessa forma, porque eles vão ser tomados e confundidos com ETs. Né? E olha como é conveniente, quantas pessoas não passam a adorá-los. Né? Quer dizer, sendo eles demônios, eles passam a ser adorados, porque as pessoas pensam que eles são seres benignos, extraterrestres, seres avançados, seres até de luz, etc. Né? E nisso aí eles estão enganando milhões e milhões aí de pessoas. Uh, um outro relato aqui me mandou, quem foi que me mandou foi esse aqui, me pediu para não falar nem citar aí o nome, nada, né? Não revelar quem ele é, porque o relato dele é um pouco pesado e ele não deseja, naturalmente ele não deseja, né, que as pessoas saibam que ele que passou por essas situações e tudo mais, certo? Então eu não vou falar nem o nome dele aqui, eu vou apenas chamá-lo de Carioca, ok? Porque ele é da zona norte do Rio de Janeiro, tá? É só o que eu posso falar dele, é o Carioca, lá da zona norte do Rio de Janeiro. Então é o seguinte aqui, ele não me escreveu assim um texto fluente como escreveu a Daniela e o Jean, certo? Então eu vou ter que dar aqui fazer uma copia descada aqui instantânea, né? Então aqui, ó, prezado Cláudio, eu me chamo é o Carioca. Tenho 45 anos. Ele tem 45 anos. E aí ele conta. O primeiro incidente que ele me conta que aconteceu com ele e com o sobrinho dele há mais de 30 anos atrás. Certo? Quando ele era adolescente ainda e o sobrinho era criança. Então ele conta assim que estavam no apartamento da família. Era por volta de 7h30 da noite. E nesse momento faltou energia elétrica no bairro. Então é o que ele conta assim, ó, meu sobrinho e eu fomos para a janela do meu quarto e após alguns minutos, instintivamente olhamos simultaneamente para cima e vimos algo como um prato liso gigante branco e luminoso como a lua cheia. Passando rápido por cima do meu prédio e fazendo um barulhão, deixando também um rastro de luz, como várias fotografias em série. Assustados, olhamos um para o outro e perguntamos juntos com as mesmas palavras ao mesmo tempo: Você viu isso? Então saímos correndo para a sala onde os adultos estavam, que nos perguntaram o que houve, mas decidimos não falar, afinal não iriam acreditar. Eu mesmo, se meu sobrinho não tivesse visto e ouvido a mesma coisa, teria certeza que seria alucinação da minha cabeça. É engraçado, muitas pessoas têm experiências ufológicas, e mesmo sendo uma experiência ufológica física, concreta, é algo assim tão inusitado, tão incrível que a pessoa passa a duvidar dos próprios olhos, né? Sua própria sanidade muitas vezes. É aquela frase do Groucho Marx, né? Você vai confiar em mim ou nos seus olhos. A pessoa passa a duvidar da própria sanidade, né? A pessoa ela começa até a achar que aquilo foi um sonho e tudo mais. Muitos casos de contatados também aconteceu isso. As pessoas tiveram uma experiência real de contatismo e o negócio é tão bizarro que ela passa, depois de um tempo, não, durante um tempo ela até defende que ela passou por aquilo, tenta convencer as pessoas, mas aí vai passando um tempo e a própria pessoa começa a duvidar do que viu, o que vivenciou. Ela fala, nossa, será que eu passei por tudo aquilo mesmo, eu vivi aquilo?
a pessoa começa a duvidar, né, daquilo que ela viveu. Bom, ele continua. Esse evento, entre outras experiências, me perturba até hoje. Até porque no dia seguinte e posteriormente procurei nos jornais se houve algum avistamento fantástico no meu bairro e nada. Zero informações, ou seja, era para o bairro todo ter visto e ouvido, não apenas duas crianças, o que me faz ter certeza que essas coisas são de origem metafísica e oculta. Geralmente não são coisa boa, embora eu mesmo tive experiências benignas de natureza moral diferente das narrações que ouço mundo afora, mas também fui assediado por situações muito ruins. O problema piorou depois que tive uma experiência de quase morte há 17 anos atrás, o que ampliou essas experiências que sinceramente gostaria de não ter. Gostaria de não ter visto aquelas coisas na minha infância e até os dias de hoje sou perturbado nessas questões metafísicas incertas. Por ser cético e agnóstico, então é que ele já não é, ele é diferente aqui do Jean, né? Ele é cético e agnóstico. Quando as experiências se intensificaram, procurei um neurologista e fiz 3 exames diferentes: tomografia de crânio, eletroencefalograma e um outro que na época me senti em um filme de ficção científica. Não lembro o nome do exame. Eu presumo que deva ser ressonância magnética, né? Dessa que você entra dentro de um tubo, né? De volta ao neurologista com os exames, ele disse que está tudo bem comigo. Ainda brincou dizendo que não estou louco e que deveria buscar respostas espirituais para o meu caso. Correto, né? Caso espiritual mesmo. Eu até busquei saber com pesquisadores ufólogos se sabem de algum tratamento ou grupo de terapia para que pessoas comuns não tenham mais contatos com esses seres ou tipos de coisas, mesmo que possam alguns estarem bem intencionados, pois não me vejo equilibrada para conviver com essa realidade de forma visceral, pois me fez muito mal. Você vê que também é outra pessoa que precisa de auxílio, né? Tem muita gente precisando de ajuda nessa área. Muita gente mesmo, né? Uma que eu entrevistei também, você pode ver a entrevista aqui no canal, foi a Gilda Moura. Estivemos com a Gilda Moura lá no Rio de Janeiro, né? Ela gentilmente nos recebeu e na casa consultório dela ficamos muito tempo conversando. Bem ali em frente, o apartamento dela ficava bem em frente à Pedra da Gávea, né? Dava uma visão muito boa da Pedra da Gávea. E nós ficamos muito tempo conversando com ela, entrevistamos, gravamos. Eu coloquei a entrevista aqui no meu canal. E, claro, a Gilda Moura tem uma visão totalmente distinta da minha. Eu não compartilho com a visão que ela tem, né? Ela tem uma visão bem holística, até ela é psicóloga mesmo de formação, né? Mas ela absorveu muitos aspectos do misticismo, do esoterismo, do xamanismo, né? Do espiritualismo, do próprio espiritismo. Ela usa tudo isso nas terapias dela, né? Ela tratava todas essas pessoas profissionalmente, certo? Profissionalmente, claro, cobrando, né? E praticamente ela só atendia casos psicológicos de pessoas que estavam, de mulheres, né? 99% mulheres. Mulheres que acreditavam que tinham passado por essas experiências dessa do gênero aqui que a gente está abordando, e estavam muito perturbadas, que precisavam de muita ajuda, como aqui o nosso amigo aqui, o carioca aqui, estava precisando, como a Daniela, né? E que precisavam de auxílio, né? O que falta muito, certo? O que falta muito. Mas depois eu vou falar quem na verdade deveria estar cuidando disso. No final vocês vão, né? Eu vou dizer, na verdade, quem deveria estar cuidando. Eu acho que nesses casos aqui não é o auxílio de um de ufólogos propriamente, né, que possam ajudar. Aliás, eu nunca vi ufólogo ajudar a resolver casos, né, assim, ajudar pessoas a ficarem melhor, né? Isso eu nunca vi, sinceramente. Pode ter, mas eu nunca vi. É, então, não é na minha concepção, certo? Não é o caso. Se bem que
Se bem que ufólogos sérios podem ajudar, claro, sem dúvida nenhuma, né? Mas são poucos, vocês sabem disso, são poucos, né? Ufólogos sérios e ufólogos com uma visão capaz, né, de abarcar esses fenômenos e não ver simplesmente, né, se ele vê tudo isso como simplesmente fenômeno extraterrestre, que são ETs, aí realmente não tem como, né? Mas então, aqui, vamos continuar. Então ele diz assim, resumindo, eu mesmo não quero contato com essas coisas, mas não tenho escolha, não sei como barrar isso. Tive experiências e pesadelos aterrorizantes, fenômeno físico na minha casa e afins. Vejo essas coisas como intrometidas, impositivas, parasitárias e predatórias, sem falar abusadoras e depravadas, pois também tem a questão sexual que é muito ruim, vejam vocês. Né? Você vê que o sexo sempre está envolvido. E por quê? Porque a energia sexual é uma energia fortíssima, né? Todo mundo, né? A não ser que a pessoa seja castrada, lógico, mas é uma energia fortíssima em todo mundo, né? E que vocês podem observar isso em todos os rituais desde a antiguidade, como a energia sexual é usada, sempre foi. E tem até religiões, né? No hinduísmo, por exemplo, né? Que usam muito isso, muita energia sexual. Né? Veja Tantra Yoga, por exemplo, né? Esse tipo de como é usado essas energias aí, certo? É, eu não vou entrar aqui na questão do como é que o cristianismo lida com isso, que é totalmente diferente e tal. Não vou ficar aqui me alongando nisso. Mas vocês veem os rituais das altas elites, nobres, como usam as energias, né? Só para resumir, basta ver o filme do Stanley Kubrick que eu analisei aqui no canal, De Olhos Bem Fechados, vocês vão entender bem. Então, é isso aqui que ele me relata. Então, você veja que ele, né, ele passou por tudo isso e não encarava isso como algo positivo para ele. E como ele mesmo falou aqui, ó, ele achou que tudo isso, ele acha que tudo isso aqui são intromissões parasitárias, predatórias, etc. Né? E sem ele nunca ter conhecido o Wilbrandt Aleixo, não sei até que ponto ele conhece a obra do Wilbrandt, mas o Wilbrandt usava alguns termos muito parecidos com esse, né? Assim como Salvador Freixedo, né? Conrado Malanga, Carla Turner, né? Esse pessoal aí também usa algum desses termos aqui, talvez principalmente o Ernesto Bono. Ele usou muitos desses termos também no livro A Grande Conspiração Universal. Então, esse até que eu estou citando aqui são os ufólogos, pesquisadores assim com os quais eu me alinho, né? Os quais eu me alinho. Eu me alinho na mesma linha aí do Fernando Grossman também, do Wilbrandt Aleixo, do Conrado Malanga, do Charles Upton, da Carla Turner, desse pessoal todo aí, do Nico Redfern também. O Redfern não é assim né, um tão ligado nisso, mas o Nick Redfern dá a entender que em várias obras dele que ele também ele sabe muito bem que quem está por trás desses fenômenos pode ser fenômenos espirituais também. Então é o seguinte, ele é agnóstico, aí eu fiz umas perguntas para ele me respondeu, né? Então ele fala que ele não tem religião, que é agnóstico, foi educado na Seishonoye, vejam na Seishonoye, certo? Aí ele até fala assim, ó, eu fui educado até a adolescência na Seishonoye, é, até ver por mim mesmo que o mundo não é essa mundo cor-de-rosa que a Seishonoye prega, de fato, né? Seishonoye é aquela religião aí de origem japonesa, né? Uma seita japonesa, em que eles fazem uma misturaiada, né? Algo assim ecumênico, eles misturam tudo lá, né? Na Seishonoye. Até Jesus Cristo também entra, misturam budismo, misturam judaísmo, misturam shintoísmo, filosofia, confucionismo, misturam tudo, né? E aí o fundador aí da Seishonoye, ele que é adorado, né? Adorado aí como uma espécie de reencarnação messiânica, né?
uma espécie de messias, o fundador, e que escrevia aí os livrinhos, né, escrevia quase tudo aí da Seishonoye e tal. É, assim, ele pintava assim tudo assim como se fosse tudo apenas uma questão de você ter pensamentos positivos, né? É, ter uma boas vibrações, todo dia ficar recitando, né? Falando assim, tudo vai dar certo comigo, tudo vai sempre bem, né? Ficar recitando esses mantras assim, que tudo na sua vida ia ser mil maravilhas, né? E como ele está mesmo dizendo aqui, claro que isso não é bem assim, tá certo? E durante muito tempo a minha própria família teve envolvida com isso aqui também. Então eu sei um pouquinho aí. Eu tinha todos aqueles livrinhos, né? Acendedor, tinha uma coleção. Minha casa tinha uma coleção completa daquilo lá. Tinha um monte daqueles livrinhos lá. Da Acendedor, né? Eu mesmo cheguei a ler muito daquilo. É, então eu conheço um pouco aí do que é isso aí. Mas como ele está dizendo aqui, realmente o mundo não é cor-de-rosa como prega Seixo Noye. Estou fazendo meus anúncios, tal. Não vou falar isso aqui não. Já me aventurei no espiritismo, aí né, complementando o que eu perguntei para ele, ele falou assim, olha só. Então ele disse que é ateu e agnóstico, mas veja, gente. Então ele falou assim, eu já fui da Seishonoye, já me aventurei no espiritismo, conscienciologia, umbanda, entre outros, para pesquisar o fenômeno por conta própria. Só não fiz mais por falta de recurso. Fui até Brasília, no Vale do Amanhecer, exclusivamente para pesquisar, não para turismo. É Vale do Amanhecer lá da tia Neiva, né? É, então vocês veem aí, gente, certo? Então vocês veem aí que como é que é o negócio, certo? É o mesmo que aconteceu aí com a Daniela aí. Também os mesmos envolvimentos e o mesmo que muitas pessoas me procuram falam o envolvimento delas com espiritismo, com umbanda, com tudo relacionado à nova era e vejo o que gera isso, tá? Vejo o que gera isso. Também não estou dizendo aqui, não estou generalizando, não estou dizendo aqui também que todo mundo que é espírita ou que se envolveu com religiões da nova era, com ufologia, com projeção astral, com sei lá mais o que aí, né? Passaram a ter visões, passaram a ser abduzidas, assediadas e tudo mais. Também não é assim, não é todo mundo. Vocês sabem disso. Olha, eu mesmo passei por tudo isso também, gente. Eu já estudei tudo que vocês podem imaginar, certo? Mas estudei até a gnose do Samuel Aon Eor, fiz curso de gnose, tudo que vocês podem imaginar, né? Porque sempre fui curioso, né? Sempre fui curioso e sempre fui buscador. E aí eu já entrei tudo que é igreja também, certo? Bom, olha, algo que eu não participei foi sessão de macumba. Isso eu nunca participei disso aí não. Já fui em centro espírita também, né? Tem até um vídeo aqui no meu canal do Dr. Fritz. Eu fui lá no centro espírita, fiquei o dia inteiro lá acompanhando o Dr. Fritz, né? Tudo isso, mas claro, eu fui como repórter lá no caso, certo? Fui para cobrir o que estava acontecendo no Dr. Fritz. Mas como repórter ou não, você acaba se contaminando, né? Você entra nesses lugares, você acaba se contaminando de alguma maneira, né? Você não fica. Eu já participei de vigília, já estive dentro de grupos, todo tipo de grupo ufológico, né? Dos mais místicos até os mais céticos. Então, já tive tudo também, né? E, bom, no meu caso, eu nunca, certo? Eh, não acabei tendo visões de seres, eu nunca vi ET, né? Então até para já adiantando alguma pergunta que alguém possa me fazer. Cláudio, você me pergunta, Cláudio, você já viu o disco voador? Mas sempre me pergunta a mesma coisa. Você já foi abduzido? Eu sempre falo a mesma coisa. Eu nunca vi nada, nunca fui abduzido. Eu já vi OVNIs, assim, né? Mas olha, algo assim tão insignificante, né? Algo assim tão insignificante poderia também ser explicado, não é facilmente explicado, então eu nem conto isso aí, certo? Eu nem conto. Mas olha, gente, eu nunca tive assim, né? Visão de nada, nunca vi fantasma, nunca vi nada, nada, nada. Eu teria tudo para ser um cético, um ateu, um materialista, porque eu nunca tive experiência também epifânica, certo? Nada, nada, gente, sabe? Nada, nunca.
Assim, né? Agora, eu sempre fui uma pessoa é, tanto quanto sensitiva, isso sim, né? Isso sim, mas eu nunca, por causa disso, algumas pessoas até sempre recomendam. Se você conversar com um espírita, ele vai dizer: Ah, Claudio, você precisa ir no centro espírita para desenvolver, né, sua mediunidade, porque você pode ser médium. Sempre falam isso. E eu nunca fui para isso, nunca. Entende? Nunca fui, nunca me envolvi com isso, né? Mas eu tenho um certo grau de sensitividade, isso sim, porque eu sou muito tenho uma sensibilidade aguçada, né? Eu vou qualquer ambiente que eu vou assim, eu já sinto como é que é o ambiente, se é positivo, se é negativo, a vibe, né? A vibração, eu sinto o clima, né? Sinto na hora, tenho sensações assim, né? Quando eu vejo uma pessoa que é um crápula, um canalha, eu logo vejo de cara, né? Isso aí não é julgar, pré-julgar ninguém, né? Não prejulgo ninguém, mas assim, eu nunca errei isso aí, né? Conheço uma pessoa que eu vejo que é logo um crápula, eu já sei que é um crápula, eu nunca errei, né? Que é um canalha, nunca errei. E, e assim, já tive assim sonhos premonitórios, eu já tive assim, avisos, né? Coisas que me avisaram que ia acontecer algo e que depois se confirmaram. Ah, uma vez eu saí do corpo, né? Já até contei isso também. Só uma vez aconteceu isso comigo de eu sair do corpo. Eu saí do corpo, me vi deitado na cama, né? Eu saí do meu corpo e olhei para baixo, me vi deitado, entendeu? Isso me aconteceu uma vez só. Até tentei repetir depois essa experiência, eu nunca mais consegui. Me aconteceu assim de maneira espontânea, né? E assim, foi algumas experiências assim. Eu tenho muitos sonhos também, né? Muitos sonhos estranhos, bizarros. Eu já tive muito, já sonhei muito com ET, disco voador. Mas é aquilo, sei lá se isso aí também não é influência do fato de que eu passo muito tempo estudando esse assunto, né? Vendo muitos filmes, você acaba se influenciando. Ah, mas assim, já tive assédios eu acho que de seres demoníacos. Como eu já falei, ele não considera isso anormal. Né? Eu acho que quase todo mundo já teve algo do gênero. Né? Quase todo mundo aí já teve algo do gênero. Eu já tive os assédios assim que eu senti que estava sendo, sabe, obsediado por forças demoníacas, entende? Bom, mas eu não estou falando aqui de mim, não vou entrar, não vou ficar aqui falando de mim. Vou continuar com o relato aqui do carioca, certo? Então, então ele fala assim: por ser cético e agnóstico, quando as experiências se intensificaram, procurei no. Bom, isso aqui eu já falei. É, então, vamos ver aqui. Certo? Então ele falou: Education no IE. Então, olha aqui. Então ele tem esses envolvimentos, né? Algo, então, um ponto em comum aí, né? E, só que, como eu esclareci, não necessariamente, né, todo mundo que já teve isso vai acabar nisso, né? Não é bem assim, certo? Quanto aos assédios, tá certo, tá aqui, tá, certo. Então, muita gente, né? Muita gente que se envolve com isso, ela acaba sendo atacada em maior ou menor grau, certo? Quase todos acabam possessos por entidades parasitárias. Muitos acabam viciados, né? Viciados em se tornam alcoólatras, se viciam em drogas, né? É, muitos acabam se afundando ainda mais, né? Acabam procurando seitas e vão se afundando cada vez mais, né? Em vez de se libertar disso, largar disso, ela acaba. Sabe aquele negócio que nem centro espírita? O cara fala que você é médium e você entra lá e você não sai mais daquilo. Você fica a vida inteira, né? Tenta, você fica a vida inteira ali, né? Manifestando, servindo de mula, de cavalo, né? Para espíritos e o negócio vai piorando cada vez mais, né? Piorando cada vez mais. E como eu disse aí, olha, sei que muitos espíritas têm, vão dizer totalmente ao contrário, que na verdade
Para elas foi uma experiência, está sendo uma experiência sempre positiva, que ela se desenvolveu bastante, que é aquilo que ajudou muito, né? Mas eu posso falar para vocês que eu mesmo tive um amigo, né? Que era um dos meus melhores amigos, um dos melhores amigos. Ele era negro, inclusive, né? Quando a gente fala, né, pode achar que eu sou racista. Um dos meus melhores amigos era negro, mas negro que eu falo negro, negro mesmo, né? Não era mulato, essas coisas. Ele era negro quase azul, né? Um negro quase azul, tão negro. E ele era um grande amigo meu mesmo, um cara muito inteligente. Ele era uma pessoa assim, se interessava muito por ufologia também. E até por isso ele se tornou meu amigo, né? Porque eu pesquisava e tal, a gente sempre conversava muito. E, e era uma pessoa extremamente inteligente, que entendia muito de eletrônica, de informática, de robótica, né? Até ele estava tentando ele ia montar um robô, estava construindo um robô e tal. E ele era espírita, certo? Ele era espírita. E ele nunca procurou me converter ao espiritismo, me levar ao espiritismo, certo? Mas ele dava umas orientações assim, né? Que seria bom eu ler algumas obras de espiritismo e desenvolver aqueles negócios, né? Mas assim, nunca me forçou a nada. E, e ele tinha uma vida até razoável, né? Uma vida até razoável e tudo. Só que aí, né? Também não vou dizer aqui que foi por causa disso, eu não sei, mas é algo que é uma coincidência. Ele era um espírita desses que até presidia, ele dava até cursos em centro espírita, né? Até uma vez ele me deu uma apostila que ele estava usando para esses cursos aí. E então ele é uma pessoa muito ativa nesse meio. Coincidência ou não, né? Coincidência ou não, a vida dele começou a piorar, começou a ficar muito doente, teve vários problemas de saúde, né? Graves mesmo, né? E assim, a vida dele assim acabou de vez, né? A mulher dele o abandonou, é, certo? A mulher dele o traiu, não só o abandonou, como o traiu, né? O traiu, o abandonou e ele acabou morrendo de uma maneira muito triste, muito trágica. Ele ficou muito doente, ficou muito tempo internado e acabou muito jovem também, ele tinha 50 e poucos anos, né? E a gente tinha assim, como a gente também trocava muita ideia, né? Muita ideia e a gente começou a fazer uns planos assim de pesquisar, fazer muitas pesquisas, né? E ele tinha estava esquematizando uma maneira de a gente ir para a Grécia. Vejam vocês, para a Grécia, certo? Estava praticamente tudo certo. Olha como são as coisas, gente. Estava praticamente tudo certo. É, a gente já está até planejando. Falou assim, ó, mês que vem, né? Mês que vem nós vamos para a Grécia. Já começa a preparar as malas aí, né? Que a gente vai para a Grécia e vamos passar lá. E não ir para lá para ficar uma semana, um mês, não. A gente ia ficar meses na Grécia, né? E a gente estava esquematizando isso. E, claro, para a gente também não ter gastos, né, tudo isso. Estava esquematizando uma maneira a gente ir para a Grécia e passar muitos meses lá na Grécia e para pesquisar arqueologia e história da Grécia. Imaginem vocês, né, gente, você pesquisar a história e a arqueologia na própria Grécia, né? E aí acontece, aí foi nesse período aí, né, que ele acabou ficando muito doente, ficou internado e faleceu. Né? Se tudo tivesse dado certo, gente, a minha vida inteira ia tomar uma outra guinada, né? Então, de repente, em vez de eu pesquisar arqueologia no Japão, eu teria pesquisado na Grécia, né? E seria extraordinário. Né? Ah, o nosso amigo carioca aqui, ele insistiu muito que ele queria falar comigo, que, né? E falar comigo, que eu orientasse ele, né, via viva voz, né, falando com ele e tal. E aquele negócio, eu tive minha falta de tempo, né? Até pedi desculpas por minha falta de tempo
e tudo mais. E como eu recebo muitos pedidos assim, você imagina se eu for atender, né? Se eu abrir um precedente e atender um, eu vou ter que atender todo mundo. Né? Eu vou praticamente teria que fazer igual a Gil da Moura, eu teria que ficar o tempo inteiro só atendendo pessoas. Eu não sou terapeuta, eu não sou profissional, entende? Então eu me eximo disso. Então até espero que ele me compreenda. E outras pessoas que às vezes querem que eu que eu dê uma espécie de consulta mesmo, né? Atenda as pessoas como se fosse como se eu fosse um psicoterapeuta, como se eu fosse até um guia espiritual, sei lá mais o que, né? Para tentar ajudá-las. Eu não sou isso, não faço isso. O que eu posso é orientar da minha maneira, né? Indicando livros, é, indicando assim dou alguns toques, né? Espirituais, sendo eu cristão, né? O que a pessoa possa fazer para se livrar disso é o que eu posso fazer, né? Então eu não posso ficar dando consulta, certo? Então eu evito isso aí, tá ok? Então eu espero que você certamente está me ouvindo, né, Carioca? Me compreenda. E outras pessoas que também me solicitam isso me compreendam. E além da minha falta de tempo, né? E se eu for abrir um precedente para um, vou ter que abrir para todo mundo. Então eu vou ficar o tempo inteiro só atendendo, né, casos e tentando ajudar pessoas. E não é o meu métier isso, não, certo? Então não vou cometer esse impropério, ok? Olha aqui, ele diz assim: estou fazendo terapia e passei uns perrengues que tenho certeza que você tem experiência, se não de passar pessoalmente, pelo menos viu de perto ou acompanhou coisas semelhantes, certo? Hum, aqui, ó. Então ele diz também que ele tem sido assediado por seres, assim como a Daniela relatou aí, né? Só que o assédio que ele sofre, ele diz que são seres que aparecem para ele em sonhos, né? Oniricamente, em sonhos e em visões. Então ele diz que os seres que aparecem para ele são cabeçudos e com olhos todo preto e grandes. Olha só. Pele cinzenta, boca sem lábio, porém larga, com uma boca que se movia muito rápido, numa língua estranha, uma voz muito desagradável e assustadora. Tive experiências e pesadelos aterrorizantes, fenômeno físico na minha casa e afins. Vejo essas coisas como intrometidas, impositivas, parasitárias e predatórias. Diz que teve contato com entidades da Umbanda, foi identificado como médium de cura, mas nunca incorporou. Teve experiência de viver vida de outras pessoas. Não sei se foi uma experiência 100% onírica. Um ser benigno me tirou do corpo e ele não tinha forma humana, mas ele tinha a forma de um disco voador pequeno. Eu podia abraçá-lo e eu vi uma escuridão entrando pela porta de meu apartamento, pelo corredor, ia tomando a sala, banheiro, quarto, só que como eu estava só com uma consciência sem forma física, eu estava alto porque eles não conseguiam me ver. Dali saíram seres cabeçudos. Peraí que eu me perdi aqui, gente. Até eu achar aqui, deixa eu comentar um negócio. Isso aqui tá me lembrando o filme Supersonic Saucer, um filme britânico dos anos 50. Um filme britânico dos anos 50, em que acho que quase ninguém viu esse filme, mas esse filme Supersonic Saucer foi o filme que o Spielberg usou para fazer o ET. Né? Ele tirou praticamente toda a ideia do ET, a parte do roteiro desse filme Supersonic Saucer. Até o extraterrestre que aparece nesse filme dos anos 50, ele se parece muito com o ET, certo? Então ali vocês veem da onde é que ele tirou até mesmo a compleição do ET que ele usou no filme. Né? Esse filme Supersonic Saucer. Procurei que vocês vão ver que interessante. Eu já fiz escrevi um longo artigo sobre esse filme no meu Patreon. É, eu acho até também que eu disponibilizei aí no meu peito esse filme aí na íntegra, meio difícil de achar. Eu tentei até colocar no canal aqui, mas o YouTube alegou direitos autorais e não permitiu, né?
É, mas nesse filme acontece o seguinte: o ET ele, é o seguinte, ele aparece na forma de um disco voador, né? Ele vem para a Terra voando de um disco voador. Aí depois, quando ele chega, ele aterrissa e o disco voador se transforma no ET, né? Quer dizer, o ET é o próprio disco voador é o ET. Então ele me relata aqui que ele viu isso. Não sei se ele viu o filme, provavelmente não, né? Mas é algo curioso que bate com o filme, né? Então vamos continuar aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, ele fala assim, ó, não sei se foi uma experiência. Ele tinha a forma de um disco voador pequeno. Eu podia abraçá-lo e eu via uma escuridão entrando pela porta do meu apartamento, pelo corredor, ia tomando a sala, banheiro, quarto. Só que, como eu estava só com uma consciência sem forma física, eu estava no alto porque eles não conseguiam me ver. Dali saíram seres cabeçudos, tipo alfa, marrom esverdeados, com boca de tamanduá, que se movimentavam como ratos, baratas. A luz queimava eles e eles voltavam correndo para dentro da escuridão. A escuridão ia se alastrando para eles conseguirem se movimentar. Depois minha visão se expandiu e eu vi vários lugares. Vi dentro de uma cela de presídio um cara que estava prestes a cometer suicídio. Depois vi em um bar uma mulher chorando e bebendo. Depois vi dois homens se xingando e brigando na rua. E me foi mostrado que esses seres se alimentavam disso. E em volta dessas pessoas ficava uma aura, e aquilo ia tomando uma forma como um catarro amarelo esverdeado que vazava da aura das pessoas, como uma gosma que vazava da alma da pessoa. Raiva. E aqueles seres vinham com aquela boca de tamanduá, desesperados para comer aquilo, como bichos famintos. E conforme eles ficavam perto dessas pessoas, esse sentimento de depressão ia aumentando, e a agressividade dos caras ia aumentando, etc. Eles ficam perto da pessoa, numa dimensão que a gente não consegue tocar neles. Se a pessoa tem tendências agressivas, aumenta. Se a pessoa é triste e solitária, aumenta. Isso vaza da aura da pessoa e se manifesta na forma de comida, essa gosma. São parasitas espirituais. Essa é uma classe de seres que eu vi. Agora, é estranho, esses seres são parecidos com o ET de Varginha, só que com a boca de tamanduá e sem os três chifres. Eles eram meio corcundas. É, ressaltando mais uma vez aqui, essas experiências são oníricas, certo? Ele tem visto em sonhos, mas, mas ele diz que são sonhos muito, muito intensos, muito vívidos, muito vívidos, e que ele fica muito assustado, né? Perturbado com esses sonhos, e são sonhos persistentes também. E até ele quis saber de mim se seria possível que esses seres se manifestassem em sonhos, né? Então aqui vai várias teorias, né? Alguns ufólogos dizem que na verdade você pode não ter sonhado, possa ter vivenciado realmente, né? Então possa ter sido tirado do corpo, possa ter sido abduzido e os seres tenham feito você pensar que você teve apenas um sonho, né? Já outras versões dizem que não, você realmente sonhou apenas, né? É, e aí entram várias teorias também. Quer dizer, pode ter sido apenas um sonho por influência cultural, quer dizer, você assistiu muitos filmes, leu muitos livros, né? E é um assunto aí que está em tudo, né? E que acaba entrando inconscientemente na sua mente. E você acaba, né? Eu conheço muitas pessoas que não são ligadas em ufologia e que chegaram para mim e falaram: Ah, Cláudio, eu já sonhei com um disco voador, tive um sonho esquisito, não sei o quê. Né? É normal. Né? Acho que quase todo mundo já sonhou com disco voador, com algo do gênero. Ainda mais por serem elementos muito incorporados na nossa cultura, né? Muito recorrentes. Então não é algo normal. Agora, como é que nós vamos saber aqui? É difícil saber, certo? É meio complicado saber isso, certo? Se você são sonhos apenas, né? Mas é assim, se são sonhos recorrentes, muito perturbadores, eu preciso verificar o que são esses sonhos, certo? E pode ser uma obsessão também espiritual, demoníaca, né? Satânica, quer dizer, seres que estão causando isso em você, certo? Então ele diz assim: ó, acredito na oração em si, no pensamento positivo de uma pessoa para outra. No momento eu não tenho religião porque aquilo lá é muita ilusão. Eles estão como crianças brincando com fogo, brincando com forças que eles desconhecem e fora o que eles estão mal intencionados lá.
Então ele relata aqui outro pesadelo, que estava de frente a uma TV antiga, de tubo, de madeira, e tinha 3 seres na tela. Falavam numa língua estranha e começou a me dar dor de cabeça. Acordei do sonho com essa dor de cabeça aguda, passando mal, levantei da cama massageando o peito, com falta de ar, coração acelerado. Peguei o crucifixo e voltei a usar. Me acalmei e voltei a dormir. Foi o ataque de despedida e entendi a simbologia do sonho. Eles não podiam mais interagir diretamente comigo, estavam encaixotados numa televisão, com expressão de ódio, falando numa língua bizarra, me amaldiçoando. Vibração e um barulho de algo eletrônico, ele diz que ouve às vezes, né? Algo que vários contatados abduzidos também relatam. O Gênesis, por exemplo, um contatado aí que eu analisei, que está no meu livro Contatados, ele diz que ouvia um barulho de sustenido, sempre antes de que os seres lá, o Pribo, né? O, os seres lá que contatavam ele, quando contatavam, eles que ouviam um som tipo um sustenido, né? E veja que ele falou que esses seres eram como se fossem seres que sugavam a energia das pessoas, né? Sugavam principalmente assim, a energia de raiva, frustração, tristeza, né? Pessoa deprimidas, né? Seres que sugavam. E esses seres, eu já disse várias vezes, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que levantei essa teoria. Todos esses autores que eu citei para vocês, Salvador Frechedo, né? Principalmente Carla Turner, todos eles, o Fernando Grosval também dizia muito isso, né? Vocês podem ver até como parte do fenômeno chupa-chupa isso. Esses seres, eles são seres que se alimentam, né, da humanidade já há muito tempo, né? Se é que o ser humano não foi criado com esse propósito apenas, né? Assim como dizia o Salvador Freixedo, quer dizer, nós somos apenas gado, né, como se fosse gado, num imenso pasto, numa fazenda, numa granja humana, e eles apenas nos cultivam para extrair de nós tudo aquilo que eles precisam, tanto material biológico como material espiritual, né? Então, talvez seja por isso que eles mantenham o nosso planeta sempre em constantes guerras, situação sempre catastrófica, né? Angustiante, sempre, desde o começo do mundo até hoje, é assim, né? Porque eles vivem de extrair essa baixa energia, eles gostam disso, eles vivem de sugar isso, né? E então ele sonha com isso, né? Então é algo realmente estranho, né? Ele é algo realmente estranho. Então, porque o que ele está sonhando aí não deixa de estar corresponder ao que realmente são esses seres, né? Então, por alguma talvez capacidade até dele aí, ele pode ser realmente aí um cara sensitivo, né? Ter uma capacidade mais aguçada e por causa disso ele consegue ver esses seres como eles realmente são, né? Que são seres parasitários. Então aqui ele teve experiências na Umbanda, né? E, e o fato dele também ter aí se envolvido, mesmo que brevemente, né, com o que ele relatou, é, isso aí já é o suficiente, né? Você veja que no filme Exorcista, aquele filme Exorcista, né, com a Linda Blair lá, o filme de William Peter Blatty, o Max von Sydow, né? No filme Exorcista do começo dos anos 70, a Linda Blair, como é que ela se torna possessa, né, no filme. E que corresponde, né? Corresponde ao que acontece realmente. Ela se torna possessa por uma simples brincadeira do copo. Ela brincou fez a brincadeira da tábua de Ouija, alguém deu para ela uma tábua de Ouija, e ela brincou, fez uma brincadeira e ela fez uma invocação ali, né? A um espírito, e isso aí que atrai. Quer dizer, o que acontece é o seguinte, gente. Depois que Jesus Cristo subjugou Satanás, depois que ele cumpriu, né? Cumpriu ali a missão, né, designada por Deus, o que aconteceu? A partir de então o demônio foi subjugado, né?
Então o demônio é como se fosse um cachorro preso numa coleira, tá certo? Como se fosse um cachorro preso numa coleira. É, Você só vai ser ferido, né? Vai ser atacado se você for lá né? E tirar o cachorro da coleira ou você for provocar o cachorro, né? Se você chegar muito perto dele, ele pode te morder. Então, mais ou menos isso. Então, veja, a possessão ela se dá muitas vezes por invocação, certo? Por invocação. Você não vai ser possesso ou obsediado a menos que você invoque ou permita que esses espíritos entrem na sua vida, entrem em você, né? Então é o que acontece, por exemplo, por que muita gente envolvida com ufologia acaba sendo infestada e contaminada? Por quê? Simples, né? Porque o sujeito ele pensa que os ETs são ETs quando são demônios, né? Ele fica ali, às vezes vai numa vigília e fica fazendo um ritual, né? Fica fazendo um ritual, invocação para ET aparecer, e na verdade o que ele está fazendo? Ele está invocando o demônio, né? Meio que sem saber. Certo? E alguns fazem até isso com plena consciência mesmo, como muita gente já me falou. Já presenciou muitas vigílias aí que tem verdadeiros rituais satânicos. O cara desenha até pentagrama no chão, né? O cara faz todo aquele ritual que é idêntico às invocações satânicas, né? O cara às vezes até invoca algo fala algo tirado aí de Grimório, sei lá o quê, né? E o que ele faz? Ele faz um convite, né? A pessoa que faz um convite, certo? Ela está usando o seu livre-arbítrio para dizer, olha, eu quero isso daí, né? Porque nenhum demônio, nenhum espírito maligno pode atacar uma pessoa sem o consentimento dela mesmo, certo? Não pode. Se fosse assim, o mundo seria um caos. Imagina como é que seria o mundo, né? O mundo seria uma verdadeira balbúrdia aí. Todo mundo, né, sendo atacado por demônio o tempo inteiro, né, sendo possesso. Imagina, todo mundo estaria aí manifestando mil demônios, né? Seria um pandemônio, né? E não é assim. Por que não é assim? Porque existe uma barreira, existe um limite para a ação do demônio, né? Só que esse limite acaba quando você, com o seu livre-arbítrio, porque Deus lhe deu toda a liberdade. Eu acho que esse é o grande sentido da criação. Quer dizer, se não houvesse liberdade, se Deus tivesse dado liberdade, seríamos robôs, né? Mas ele deu toda a plena liberdade para você fazer o que você quiser com a tua vida. E você faz o que você quiser mesmo. Se você quiser, inclusive, né, se entregar sua alma ao demônio, você tem toda a liberdade para isso, né? Mas fique ciente que você está fazendo isso por seu livre-arbítrio e sua escolha, certo? Então, a pessoa que se envolve com tudo, né, mesmo que, como o nosso amigo carioca aqui, que ele disse que é até agnóstico, é ateu, mas ele abriu brechas, certo? Ele abriu brechas, né? Bom, o que acontece também é o seguinte aqui com ele, né? Você veja, ele é uma pessoa agnóstica e falou que não quer saber de nada referente à religião. Isso aí também lhe tira uma arma, né? Vamos supor que ele fosse cristão, né? Ele teria as armas aí para combater o negócio. Como é que ele vai combater isso que está acontecendo com ele se ele não tem nenhuma arma? Que arma que ele vai usar? Não adianta você usar, né? Eu não conheço outra arma, né? Não conheço outra arma senão aquelas fornecidas dentro da Legião Cristã, certo? Porque não adianta você invocar Buda, Maomé, certo? Invocar Astacheran, ele não vai te livrar em nada, né? Agora, o que acontece? Isso também que eu estou falando aqui, por todos os casos verificados. Não estou falando isso aqui por pregação, pregação pura e simples, por todos os casos verificados. Um monte de casos aí, até o caso Bebedouro, que eu analisei, está aqui no meu canal, né? Em que o sujeito foi lá, foi abduzido, né? Foi assediado por esses seres e ele tira o terço e os seres se afastam, se assustam. Ou a pessoa reza um Pai Nosso, os seres se afastam, se assustam, né? Será que é coincidência? Será que é mera coincidência, né? Então é uma arma que você tem para usar essa. Agora, se o cara fala assim, ó, eu não quero saber disso, prefiro continuar agnóstico, né? Prefiro continuar ateu, então você vai ter que buscar
umas outras armas que eu não sei aonde, certo? É o que me dizia também o Uwe Brandt Aleixo. Eu e o Paulo perguntamos para o Uwe Brandt, Uwe, de que maneira vamos combater esses seres, né? Esses seres que estão aí, esses seres nefastos. Aí o que o Uwe Brandt fala? Olha, a única arma é espiritual. É reza, né? Não existe outra, né? É você pedir a Deus, a Cristo, não existe outra. Uh, bom, então aqui veja bem. Bom, ele se mostrou também uma pessoa muito conhecedora lá da cultura japonesa de alguns aspectos, né? Então ele fala aqui do Japão que tem, por exemplo, os Yurei, né? Fantasmas, no Yurei no Japão, que são muito retratados nos Kiwaidan, nos contos, né? Muito filme por causa disso, né? Muito filme de terror de terror no Japão, né? Muito filme que falam desses espíritos. O Japão inteiro é um país infestado por fantasmas, por espíritos. Quase toda a casa é assombrada no Japão, certo? Em grande parte por causa dessa ausência mesmo, né? De você não ter como afastar esses espíritos, né? Como é que você vai fazer para afastar? Você não tem. O japonês não é cristão, né? Então os fantasmas ficam ali vagando, né? É fantasma para tudo que é lado, né? É, ele até falou dos kitsune, né? Os kitsune são as raposas, né? Do folclore japonês, né? O raposo, o kitsune, ele é uma criatura mítica que ele assume qualquer forma que ele quiser também, até de belas mulheres. Veja que curioso, né? Veja que curioso, ele diz que tem poderes mágicos, né? Esse kitsune seria uma espécie de versão do boto brasileiro, né? Que o boto também no Brasil, além do boto na Amazônia, é de uma criatura que pode assumir qualquer forma, né? Inclusive de homens muito bonitos e belos seduzir mulheres. E ter relações com elas, olha que coisa curiosa, né? É, aí eu também até esclareci ele a respeito de um fenômeno no Japão, que é o do Hitodama, né? Que são bolas, são bolas de fogo, né? Bolas luminosas que são vistas e que poderiam ser facilmente tomadas por OVNIs também, que são chamadas Hitodama. Antigamente, até antes do fenômeno OVNI no Japão, quando alguém via essas bolas luminosas, geralmente se falava assim, ó, isso aqui é a alma de alguma pessoa que está vagando, né? Hito é pessoa, Dama é alma, né? Então, seria alma humana, ou bola humana, certo? É um termo usado na mitologia japonesa para a alma, de uma pessoa quando ela morre, né? É, então é engraçado como isso também se coaduna, né, com a ideia dos OVNIs serem mais seres espirituais e etéreos do que propriamente físicos, né? Claro que tem a sua dimensão física, mas o Ritodama é puramente um fenômeno espiritual, é tido como um fenômeno espiritual, aparição de espíritos. Bom, eu falei para ele sobre isso, né? E acho que um último aspecto aqui no caso dele aqui, ele fala que também se sente muito sugado em termos sexuais, né? É, muita energia sexual dele, ele sente que isso aí também esses seres aí que sugam essas energias também se aproveitam, né? Se aproveitam aí da energia sexual dele. É, nossa, tem muita coisa ainda aqui para falar, hein? Tem muita coisa e acho que não vai dar tempo. Estamos quase terminando o tempo aqui, só tenho mais um minuto. Vou ter que continuar na parte 2, gente. Então eu vou ter que continuar. Eu vou continuar ainda aqui com o caso aqui do Carioca. É, a última coisa que ele falou, uma das últimas coisas que ele me esclareceu é que ele era um viciado em videogame. Então eu até falei para ele, olha, isso aí também tem a ver, né? Então talvez tenha até a ver com muito desses seus sonhos vívidos e muito obsessores aí que você tem, muito.
né? Porque a pessoa que joga muito videogame, isso afeta a mente, né? Isso afeta a mente da pessoa e a pessoa acaba muitas vezes tendo aí uma confusão mental, né? Uma confusão mental que faz com que ela misture muitas vezes aí o sonho com realidade. Mas isso aí é algo que eu vou ter que falar na próxima, gente, porque está me acabando o meu tempo aqui, certo? Então vai ficar para a próxima. Até mais, gente. Valeu.